começar? Como eu já dizia, meu nome é Douglas, eu sou cristão, tá? Não tenho nenhuma formação acadêmica na área, tá? Não sou teólogo, tenho graduação que eu tenho nessa área de capelania. De capelania, não sei se qualifica para estar entrando nos hospitais, né? Eu tenho a área de capelania nos hospitais, para entrar nos hospitais, para estar podendo falar a palavra dentro dos hospitais. Então vou procurar estar fazendo também a capelania escolar, porque eu tenho essa vontade também de estender esse projeto, fazer um trabalho de capelania dentro das escolas. O que é a capelania? É você estar dando um princípio bíblico para as pessoas dentro das escolas. Legal? O que eu vou estar fazendo hoje, aqui, pode-se dizer que é uma apologia. O que é uma apologia? A palavra apologia ela vem do grego de defesa. Segundo alguns estudiosos, ela foi falada a primeira vez, essa palavra apologia, a gente está aqui com uma professora de filosofia, ela pode nos ajudar, foi usada quando em 399 a.C., o grande conhecido, você já deve ter ouvido falar aqui na aula da professora Sócrates, ele foi convocado por uma assembleia ateniense para se defender. Meio que ele foi participar de um julgamento, acusado de estar corrompendo a juventude daquela época. Então Sócrates era um filósofo, ele tinha suas ideologias, suas filosofias, ele defendia os seus ensinos. Ele foi convocado naquela época, de 399 a.C., para se defender, para falar um pouco sobre o que estava acontecendo, sobre a acusação de estar corrompendo a juventude. Mas na verdade Sócrates percebeu que não se defendeu, porque ele tinha as convicções dos seus ideais, ele tinha as convicções daquilo que ele fazia. Mas diz a história que seu filho, seu discípulo Platão, ele publica um artigo escrito A Apologia de Sócrates. Então, a apologia, a gente trazendo para uma tradução portuguesa, defesa. Então, o que eu vou fazer aqui é uma apologia ao cristianismo, uma defesa ao cristianismo. Legal? E aí, tudo bem? Então, o cristianismo, vamos supor que em âmbito de religião, tá? Ele é uma religião considerada uma religião monoteísta. O que é uma religião monoteísta? Tanto o cristianismo, quanto o judaísmo, quanto a religião islã, são religiões consideradas monoteístas. O que são religiões consideradas monoteístas? Religião monoteísta são religiões que acreditam em um só Deus. Entendeu? Então, tanto o cristão, quanto o judeu, quanto a religião islã, eles acreditam que exista apenas um Deus. Esse termo é chamado de monoteísmo. Existe também um termo chamado de politeísmo. Os politeístas. O que são os politeístas? São religiões que acreditam na existência de vários deuses. Entendeu? Então, os politeístas são religiões que acreditam na existência de vários deuses. Exemplo, o hinduísmo. A religião hindu, eles acreditam que exista cerca de 300 milhões de deuses. O hindu parece que tem mais deuses do que pessoas, né, na Terra. Então, eles acreditam que exista mais de 300 milhões de deuses. Esses são os politeístas. Tá? Existe também um termo que nós chamamos de panteísmo. O que é o panteísmo nas religiões? Panteísmo são aquelas religiões que acreditam que tudo é Deus. Que Deus está na natureza, que Deus está no universo, que Deus está... Isso nós chamamos de panteísmo. Para dar um exemplo para vocês, alguém que já deve ter ouvido falar do budismo, né? Então, a religião budista é uma religião considerada panteísta. O confucionismo também é considerado uma religião panteísta. A palavra religião, ela tem vários termos para definir a palavra religião. Crença, fé, prestar culto. Mas um termo que eu acho muito interessante é um termo que vem do latim, que chama de religares. Religares no latim, traduzido em português, religar, fazer uma religação. Uma religação entre quem? Entre o homem e Deus. Legal? Então, a gente já aprendeu, né? Que a religião cristã é uma religião considerada monoteísta, que acredita apenas na existência de um Deus. A gente aprendeu que um dos significados mais próximos do original de religião vem do latim religares, que é uma religação.
entre o homem e Deus. Legal? E qual que é a base de fé para o cristão? O que nós temos como regra de fé? Isso aqui, ó. Menina também a velhinha. É a Bíblia Sagrada. Então essa é a base de fé para o cristão. Bom? E da onde vem a Bíblia Sagrada? Para a gente falar de cristianismo, a gente vai ter que falar também um pouquinho da religião judaica, o judaísmo. Porque o cristianismo é considerado uma religião cristã judaica, porque ele tem suas origens judaicas. Então, a religião judaica, eles têm um livro conhecido como Taná, é uma palavra em hebraico. Taná. Qual é o Taná? O Taná é como se fosse o que nós chamamos de Antigo Testamento. Alguém aqui já ouviu falar da Bíblia Sagrada do Antigo Testamento? Antigo Testamento ou Velha Aliança? Esse é o que os judeus chamam de Taná. Por que Taná? O Taná contém 3 coisas. A Torá, que eles chamam de Torá, dentro desse livro Taná. O Neviim e o Ketuvim. O que seria a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros que foram escritos, né? Alguém já deve ter ouvido falar de Moisés, o profeta Moisés, passa por algumas ministérios aí, alguns canais de televisão. Então, segundo os estudiosos, Moisés, ele escreveu a Torá. O que seria a Torá? Alguns vão falar que Torá é lei, alguns estudiosos vão falar que Torá é instrução, né? Eu estava conversando com um amigo meu, que ele tem descendência judaica, e ele falou assim, alguns falam que Torá é lei, mas na verdade o original da Torá é instrução. Então o que é instrução? Nós cremos que foi dado por Deus, o homem, para instruir o homem, uma direção como o homem deveria viver em questão de sociedade, em questão de comportamento, né? Tanto que as nossas legislações, muitas das nossas legislações no Brasil e até fora do Brasil, em muitos países, são baseados nas Escrituras, né? Muitas coisas das nossas legislações são baseadas, muitas leis são baseadas nas Escrituras. Então, a Taná ela é composta pela Torá, que são os primeiros livros escritos, conhecido também como o Pentateuco. Penta, no grego, todo mundo lembra quando o Brasil foi penta, né? Penta. Então, penta no grego é 5. E teuco é como se fosse um pergaminho. Então, seria Pentateuco, 5 livros guardados no pergaminho. Então, 5 primeiros livros. Junto com a Torá, essa Taná, que é a Velha Aliança, o Velho Testamento, ela também é composta do Neviim. O que seria o Neviim? Seriam os profetas. Tá? Qual que é a diferença? A diferença é que a Bíblia cristã, às vezes, ela tem mais livros do que a Taná original. Por que ela tem mais livros? Porque tem livros na nossa Bíblia que são separados. Então tem livros de Samuel, que está primeiro e segundo Samuel. Tem livros de alguns profetas que está lá, Daniel, Oséias. No deles não, no deles alguns livros estão todos juntos. Legal? E ela é composta também do que nós chamamos de Ketuvim, que são escritos. Alguém aqui já deve ter ouvido falar de Jó, né? Livro de Jó, livro de Salmos. Então, esses escritos é chamado de Ketuvim. Então, o que nós chamamos de Velha Aliança ou Velho Testamento, a religião judaica vai chamar de Taná. Tá? E aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, que a nossa Bíblia não tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Os judeus, aqueles judeus que aceitam a Jesus como o Messias, e aí a gente vai entrar daqui a pouco para entender, eles chamam o Novo Testamento de Brit Hadashah. O que é o Brit Hadashah? É umas palavras meio difíceis. Brit Hadashah seria o Novo Testamento, a nova aliança. Então, a base de fé cristã é a Bíblia Sagrada. A autenticidade da Bíblia. Muito é discutido isso, né? Nas aulas de talvez de filosofia, de história. A autenticidade da Bíblia. Será que a Bíblia é um livro confiável? Né? Será que a Bíblia é um livro que nós tem uma veracidade, nós podemos confiar? É uma pergunta que nós temos que fazer, porque muitos de nós cristãos baseamos a nossa vida, o nosso tempo, o nosso esforço naquilo que está
está nas Escrituras. Tudo bem que daqui a pouco eu vou entrar também nesse âmbito. A fé, ela fala muito também sobre experiências pessoais, e quando nós falamos de experiências pessoais, isso se torna algo absoluto, porque quando eu tenho uma experiência, ainda que você não creia, é a minha experiência. Então se torna algo absoluto para mim. É aquilo que eu vivi, é aquilo que tem importância na minha vida. Então, a gente vai falar um pouco sobre a autenticidade da Bíblia. Tá? Muitos historiadores, muitos estudiosos, ao longo, muitos céticos, ao longo do tempo, têm tentado derrubar a autenticidade da Bíblia. Têm tentado provar que a Bíblia ela não é autêntica. Os escritos da Bíblia não são verdadeiros, não tem base. Só que é interessante que existe um termo, uma regra que os estudiosos usam, para definir o grau de autenticidade de uma obra, para definir o grau se aquela obra foi real mesmo. Eles usam uma técnica que eles procuram pesquisar quantas cópias aquela obra ou aquele livro tem. Então, exemplo, a gente pega lá um filósofo lá, Sócrates. Aí tem lá uma obra de Sócrates, comparada por Platão. Então os estudiosos procuram ver quantas cópias tem daquelas obras e o período de tempo que aquelas cópias foram feitas. Porque quanto mais tempo se demora para fazer uma cópia da outra, há maior risco daquilo ser corrompido, daquilo ser mudado. Não é verdade? Então, os estudiosos eles procuram usar dessa forma quantas cópias existem daquela obra e o tempo que se demorou para estar fazendo essas cópias. Tem algumas obras que eu vou estar chamando de obras seculares que tem 7 cópias apenas. Estudiosos encontraram apenas 7 cópias de algumas obras de alguns filósofos. E eles consideram aquelas obras autênticas. Só que o Novo Testamento foi encontrado já por alguns estudiosos, e já tem essas cópias guardadas em algumas universidades pelo mundo. Só do Novo Testamento já foram encontradas mais de 5.000 cópias. Então, só o que nós chamamos de Novo Testamento, existem guardados em universidades, em bibliotecas, mais de 5.000 cópias. Mas alguns céticos, eles ainda aceitam algumas obras de alguns historiadores e alguns filósofos que tem apenas 7, 10, 30, 100 cópias, mas não aceita a autenticidade do Novo Testamento, que tem 5.000 cópias. Eu sei que alguns termos meio técnicos, meio complicados, mas não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo passar. Então, a Bíblia, se for usar esse parâmetro de cópias e de tempos que essas cópias foram escritas, ela é considerada 98% autêntica. Há muitos ateus, há muitos céticos, ateus, céticos, pessoas que não acreditam na existência de Deus, que foram estudar a Bíblia de uma forma histórica e eles chegaram à conclusão: a Bíblia é autêntica, verdadeiramente Jesus existiu, verdadeiramente os escritos são verdadeiros, porque eles usaram esse termo de cópia, eles analisaram. Outra coisa que alguns céticos procuram usar para dizer que a palavra, a escritura, ela não é verdadeira, eles procuram dizer que a Bíblia tem algumas contradições, tá? Eles procuram falar que a Bíblia tem algumas contradições. Mas é interessante que quando você pega algumas escrituras e vai falar sobre a vida no Novo Testamento de Jesus, existe o que nós chamamos de evangelho, tá? Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E os 4 falam da vida de Jesus, do ministério de Jesus, falam daquilo que Jesus fez. Os 4 relatam. Mas é interessante que às vezes nós pegamos o livro de Mateus e existe uma passagem no livro de Mateus que diz que o povo estava batendo em Jesus quando ele estava sendo crucificado, cuspindo nele, e o povo disse para ele: vai, você não é o Filho de Deus? Então profetiza, fala quem está te batendo. Mateus narra isso. Só que aí a gente olha para esse texto e fala: poxa, algo meio estranho de entender. Por que uma pessoa, eu vou agredir você, eu vou falar para você, fala quem está te batendo? Não é meio tosco? Você está vendo, é você, seu gordinho, você vai falar. É você que está me batendo. Mas quando a gente lê o livro de Lucas,
o mesmo fato, só que Lucas relata. E eles estavam cuspindo nele, eles estavam o agredindo e eles estavam com os olhos vendados. Então, quando a gente lê o livro de Lucas, a gente entende por que os homens batiam nele e falavam: profetiza, adivinha quem está te batendo. Porque Mateus ele esquece de falar esse detalhe, que Lucas relata. Mateus só frisa que eles agrediram ele e zombaram dele. Lucas frisa que ele estava vendado. E isso, alguns textos também, que há algumas coisas que nós não entendemos, nós vamos entender que há uma contradição. Mas existe uma técnica usada, essa técnica é moderna, usada por investigadores, quando eles vão interrogar algumas testemunhas sobre algum crime, sobre algum conhecimento, sobre algum acontecimento, eles usam uma técnica. Qual que é essa técnica? Exemplo, vamos supor que essas 3 jovens aqui, elas estão sendo acusadas de algum crime. Roubar as coxinhas da cantina. Vamos lá. Então, de repente, chama-se um investigador aqui na sala. Só um exemplo, tá? Então, de repente, chama-se um investigador aqui e chama as 3 para dentro. Essa técnica de investigação diz que se aquelas testemunhas que estão sendo interrogadas, as 3 falarem absolutamente a mesma coisa, os pontos principais, os outros pontos que não são muito principais, as 3 relatarem a mesma coisa certinho, professor, há um grande risco de ser uma mentira. Porque quando você vê que algo é contado de forma muito correta pelas 3, foram vocês que roubaram as coxinhas? Não, não fomos nós. Por que não fomos nós? Porque nessa hora a gente estava no banheiro. Que vocês estavam no banheiro? Geralmente uma vai falar: eu fui pentear o cabelo. A outra vai falar: eu fui retocar minha maquiagem. Não sei se vocês estão entendendo. As 3 vão estar narrando o mesmo fato, mas cada uma mesmo vai falar aquilo que foi fazer. E não deixa de ser uma verdade. Porque uma foi verdadeiramente retocar o cabelo, a outra foi. E a outra foi: eu fui porque eu sou amigo, eu fui com elas, não fui fazer nada, só fui acompanhado. As 3 estão relatando o mesmo fato, de forma diferente, mas as 3 estão falando a verdade. Então, se eu for usar isso, mas vocês estão se contradizendo. Não é porque foram no banheiro que necessariamente as 3 foram retocar a maquiagem, as 3 foram pentear o cabelo. Então, é um fato verídico. Tá, gente? Vamos inocentar elas, não foram elas que roubou as coxinhas da Argentina, legal? É um fato verídico, elas relataram esse fato, porém, cada uma deu a sua argumentação. Agora, uma mentira, você já notou que uma mentira, quando ela é contada, parece que ela fica certinho? Vamos combinar aqui, quando o investigador perguntar quem é que roubou as coxinhas, a gente vai argumentar, né? Que estava, no momento, estava todo mundo na sala de aula da professora Maria. Não, tá, todo mundo sabe. O que vocês estavam fazendo na sala da professora Maria? Aí já vai ser combinado. Falar que a gente estava lá conversando com fulano. Não, a gente estava conversando com fulano. A gente estava conversando com fulano. A gente está conversando com fulano. Se perguntar a idade de fulano, a gente vai estar com 15 anos. Então, geralmente, uma mentira, uma conspiração, ela é muito arquitetada. Então, é mais fácil uma mentira ter pontos que vão bater, pontos principais, pontos que não são muito principais, do que uma verdade. Porque a verdade ela é tão espontânea, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês. A verdade ela é tão espontânea que muitas vezes vai haver mesmo essas contradições. Se alguém amanhã perguntar: onde você estava amanhã às 7 horas da manhã? Eu falo assim: vou dar uma palestra sobre Fernando Davi. Alguém perguntar para o meu amigo aqui: e você, Anderson, onde você estava? Eu fui auxiliar um amigo meu a dar uma palestra no Davi. Ou eu fui filmar um amigo meu a dar uma palestra no Davi. Nós estávamos no mesmo lugar, o fato é verídico, porém eu vou relatar de uma forma ou de outra. Tá bom? Outra coisa para a gente falar sobre a autenticidade da Bíblia. É interessante que Jesus, quando ele estava sobre a terra, ele designou, ele chamou 12 apóstolos. Apóstolos também é conhecido como emissários. Então Jesus ele chamou 12 homens para ajudar ele no quê? Nessa missão. Jesus, quando veio à Terra, ele tinha uma missão, né? Anunciar o que nós chamamos de Evangelho, as boas novas, a boa notícia. Jesus ele tinha a missão de ensinar as suas doutrinas, os seus ensinamentos, aquilo que ele veio cumprir. Ele veio com uma missão já para morrer, para ser
crucificado. Então ele tinha uma missão. E Jesus, ele faz o quê? Ele chama 12 apóstolos. Ele usa 12 pessoas para ajudar ele na maior missão que ele tinha enquanto ele estivesse sobre a terra. Jesus chama 12 apóstolos. Legal? Interessante é que a história da Bíblia diz que desses 12 apóstolos que Jesus chamou, muitos já devem ter ouvido falar de Judas, né? Ele se enforcou, ele se matou, porque Judas ele traiu Jesus. Ele trocou, né? Ele falou para os romanos quem era Jesus, a identidade de Judas, trocou a identidade de Jesus por algumas moedas de prata. E por remorso Judas vai e se mata. Então de 12 apóstolos ficaram 11. Tá? Desses 11 apóstolos originais, todos eles confirmaram piamente a vida, o ministério, quando falo ministério é o serviço que Deus prestou, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Todos eles confirmaram que Jesus viveu, que Jesus atuou, que Jesus morreu crucificado e que Jesus vai ser ressuscitou. Todos eles afirmaram isso. E o interessante é que dos 11 apóstolos originais que restaram, tirando Judas que se matou, 10 deles morreram matados. 10 desses apóstolos foram assassinados. 10 desses apóstolos assassinados. Por que 10 desses apóstolos morreram? Defendendo que Jesus ressuscitou. O Império Romano, a religião judaica naquela época, ela não queria aceitar que Jesus ressuscitou. Ela não queria aceitar que Jesus era o Filho de Deus, como os cristãos defendiam e pregavam. Então eles começaram a perseguir aquilo que foi se chamando de igreja, de cristão. E foram muitas vezes matando um a um. Os 11 apóstolos originais, tirando o apóstolo João, que segundo a história morre de velhice na ilha de Patmos, 10 foram assassinados. E sabe qual é interessante? Nenhum dos 10 falou que era mentira. Nenhum dos 10 voltou atrás. Eu gosto de usar um exemplo interessante. Se tivesse 10 jovens entre vocês contando uma mentira, e de repente me fosse dado o poder para interrogar vocês, e de repente de vocês 10 eu pego e tiro a vida de um de vocês, mato vocês, então perdoe forte, mas eu mato um de vocês. Eu duvido que os outros 9 continuariam sustentando essa mentira. Será que vocês continuariam sustentando essa mentira a ponto de pagar com a própria vida? 10 contou uma mentira. Vamos lá, 10 contou uma mentira. De repente, o primeiro morre por contar essa mentira. Na hora que o assassino chegasse, falasse assim, ó, você é a próxima. Você vai sustentar sua mentira, senão você morre. Por quê? Você ia olhar para os outros 8 e falar, desculpa, mas é mentira. Eles não iriam morrer por mentira, mas as histórias, os relatos bíblicos, os escritos bíblicos declaram que um a um foram matados, assassinados, e nenhum deles retrocedeu. Todos ficaram fielmente falando, não, verdadeiramente Jesus nasceu, viveu, foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou. Só mais um ponto, para a gente passar essa parte da autenticidade da Bíblia. É interessante que a Bíblia relata que as primeiras testemunhas oculares, né, as primeiras pessoas que viram Jesus depois de ressuscitar, foram mulheres. É interessante que tem, se você for estudar a história, a cultura, né, do povo judeu da época de Jesus, a palavra da mulher não tinha peso nenhum naquela época. A palavra da mulher não tinha peso. A mulher meio que era deixada de lado. Então, vamos raciocinar. Se eu fosse contar uma mentira, se a ressurreição de Jesus, como muitos dizem, fosse uma conspiração, uma mentira, será que eu ia relatar que o de Mateus terminar que as mulheres foram ao terceiro dia no túmulo de Jesus? Jesus tinha sido crucificado. A Bíblia diz que o homem rico, José da Arimateia, doou o túmulo para Jesus. Foi colocado uma pedra, e só os túmulos de pessoas ricas que tinham um recurso financeiro tinham pedra na frente do túmulo. E ao terceiro dia, algumas mulheres, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, algumas mulheres foram
até o túmulo para cuidar do corpo. Chegando lá, a Bíblia diz que aquela pedra ela já tinha sido removida, era uma pedra muito pesada. E quando elas entram lá, elas vão relatar que o corpo de Jesus já não está mais. Tá? E depois o próprio Jesus aparece para elas. Fala, quem vocês estão procurando? Elas voltam até uma casa e relatam aos outros discípulos que viram Jesus ressurreto. E depois as escrituras dizem que Jesus aparece nessa casa. Tem até o termo, né, de Tomé que fala, eu só acredito vendo, né? O apóstolo Tomé ele fala, né? Tem gente que fala, eu sou que nem Tomé, já viu esse termo? Eu sou que nem Tomé, eu só acredito vendo. Porque diz a Bíblia que um dos discípulos, um dos apóstolos, duvidou, né? Eu só acredito vendo, eu só acredito se ele tocar. Se eu tocar nas feridas das mãos deles, porque segundo a história da quando ele morreu, né, crucificado com os pés na mão dos pés. E a história diz que Jesus ele vai até a casa, ele aparece na casa e diz para Tomé, toca, pode tocar nas feridas. Então, foi testemunhado, as primeiras pessoas que testemunharam a ressurreição de Jesus foram mulheres. Então, se eu fosse contar uma mentira, se os apóstolos fossem contar uma mentira, eles poderiam falar que foram homens que viram, eles poderiam falar que foram qualquer tipo de pessoa, menos mulher. Porque, como eu já disse, a palavra da mulher, naquela época, não tinha peso algum. Então, eu estou dando alguns fatos para vocês que dão sustentabilidade, né, que esse livro aqui, ele é verdadeiro, ele é autêntico. Tem muito mais material, muito mais coisa, mas também não adianta ficar com um monte de termo técnico, sabe o quê? Mas há muitas, segundo historiadores, segundo estudiosos, há muitos materiais que comprovam a autenticidade da Bíblia. O meu relacionamento, a minha experiência com Deus, ela não é baseada nessas coisas. Na verdade, eu aprendi muitas dessas coisas depois de já ser convertido à religião cristã. A minha experiência, na verdade, é uma experiência pessoal, tá? E eu já vou entrar nessa parte aí. Se a Bíblia ela é autêntica, como ela é se pensar que nós temos que levar os seus ensinamentos mais a sério, não é verdade? Se a Bíblia verdadeiramente ela é um livro autêntico, se aquilo que as Escrituras narram é verdadeiro, nós temos que levar ela mais a sério. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns ensinamentos, tá? E aí eu já vou estar ensinando essa parte. Quais são os princípios da fé cristã? Os princípios da fé cristã são baseados no amor de Deus, são baseados na graça de Deus. A palavra graça significa amor, né? Favor não merecido. Então, às vezes nós usamos o termo, nossa, fui agraciado com um presente. Então, o que significa? Eu recebi algo que eu não merecia. Graça, favor merecido. O cristianismo fala sobre amor, sobre graça. O cristianismo fala sobre misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia já é o inverso de graça. Misericórdia é eu não receber aquilo que eu merecia receber. Estão entendendo? Graça é favor não merecido. Graça é eu receber o que eu não mereço. Misericórdia é eu não receber o que eu mereço. Então vamos lá, alguns de vocês não fazem isso, vocês são adolescentes maravilhosos, todo mundo aqui obedece pai, não, vocês são desses, só pela cara de vocês já dá para ver, né? Professor? Então, vamos supor que algum de vocês vai lá e faz algo que desagrada muito o pai de vocês. Sei lá, faz alguma coisa que desagrada muito o pai de vocês. Mas mesmo assim, o pai de vocês ainda agracia vocês com um presente, agracia vocês com um carinho. Quantos de nós, muitas vezes, eu lembro agora da minha mãe, ela já é falecida, eu apontava alguma coisa, aí minha mãe chegava, ela vinha brigando, mas depois ela vinha passar na minha cabeça, ô filho, o que você fez? Esse é o amor, né? É a graça. Por mais que naquele momento a gente merecia umas boas, umas palmadas, às vezes o pai, a mãe, o pai às vezes é mais durão, né? Mas a mãe, em vez de corrigir, às vezes ela passa ali, né? Vó, que foi criada com vó sabe, né? E vó também é assim, vó muitas vezes pega e
em vez de chamar a atenção, às vezes corrigir, dar um carinho. Isso é a graça. Misericórdia é nós não recebemos o que somos merecedores. A misericórdia ela anda de mão dada também com a graça. Tá bom? Os ensinamentos de Jesus são baseados no amor, na graça, na misericórdia. Qual foi o ministério de Jesus? Para que Jesus veio à Terra? Jesus veio para se fazer algo que eu chamo de uma nova aliança também, mas também a restauração de uma aliança entre Deus e os homens. Como eu disse, a fé cristã é baseada na Bíblia, e a Bíblia vai falar de um Deus, né? De um Deus, criador dos céus e da terra. Então, o livro de Gênesis, que Gênesis no original significa o início, ele vai dizer sobre um Deus que criou os céus e a terra, os animais, as plantas, os seres humanos. Diferentemente, né? De alguns ateus, céticos, filósofos, quando eu falo assim, eu não estou falando da gente com ar de preconceito, tá? Com ar de repúdia, não, só estou dando fatos, né? Diferente de alguns ateus, alguns historiadores que acreditam que o mundo do ser humano, né, é fruto de uma evolução, teoria Big Bang, evolucionismo, que nós viemos evolucionando, darwinismo. Ao contrário disso, os cristãos acreditam que tudo que existe foi criado por um Deus e é sustentado por um Deus, né? Um grande designer, um grande arquiteto. Então, nós cristãos acreditamos que somente um ser muito inteligente e muito superior a nós para ter criado, né, umas coisas lindas igual vocês, um universo, quando a gente vai estudar. É interessante que a ciência, quanto mais eu procuro estudar um pouquinho da ciência, mais eu vejo a glória desse Deus que eu acredito. Saber que, né, dentro do nosso cérebro, da nossa cabeça, há milhões de veias que, se uma estourar, a gente já vai ficar com uma debilidade. Saber que o Sol, as estrelas, a galáxia, esse planeta, a forma que ele é sustentado, né? Alguns céticos, quanto mais eles estudam a ciência, eles falam, não, Deus não existe. Eu, quanto mais eu olho para a ciência, falo, Deus existe. Muita coisa para surgir do nada, sabe? É a mesma coisa de você pegar e for fazer um bolo, né? E de repente você pegar lá um monte de ingredientes, sem ser na quantidade correta, joga leite, joga ovo, joga manteiga, joga isso, joga chocolate, de repente, buf, dá uma explosão e sai um bolo delicioso. Poxa, o que é isso? Eu vou fazer todo dia um bolo lá em casa. Então, mais ou menos é isso que se acredita, né? Os céticos acreditam um pouco nisso. Estou fazendo uma comparação um pouco até visual, só para vocês entenderem. Nós cristãos acreditamos num grande designer, num grande confeiteiro, num grande pensador, num grande arquiteto que arquitetou minuciosamente, detalhe por detalhe, a terra, o homem, os animais, tá? Qual foi o propósito de Deus? Né? Manifestar a sua glória. Nós temos que Deus ele não foi criado por ninguém. Deus ele é incriável. Deus ele existe mesmo antes da fundação dos séculos, tá? Como? Tem coisas, irmãos, que não tem resposta. Como a ciência não responde muitas coisas, nós cristãos também que acreditamos em Deus também não respondemos. Adianta eu vir aqui e dizer que é o dono da verdade? Não, muitas coisas que nós não temos respostas e acreditamos pela fé. Agora eu vou usar um termo como muitos usam, né? Na minha opinião, eu acho que é preciso muita mais fé para acreditar que não exista um Deus do que para acreditar que existe. Acho que não precisa de tanta fé vendo o universo, as pessoas, a natureza, do que você acredita em Deus. Eu acho que quem não acredita em Deus tem mais fé, precisa de mais fé e mais confiança do que totalmente aqueles que acreditam. Então nós acreditamos nesse Deus que criou a terra, criou os homens e os animais com um propósito de manifestar a sua glória e de se relacionar com o homem. Eu vou dar uma resumida agora, tá? Em Gênesis, a Bíblia narra que Deus criou o primeiro homem, Adão. E ele dá algumas ordenanças para Adão. Quais são essas ordenanças? Ele falou para Adão, você vai trabalhar sobre a terra, você vai cuidar da terra, você vai dar nome aos animais. A Bíblia relata, nós cristãos acreditamos que cada animal que existe foi o primeiro homem, Adão, que deu nome para o animal. Em certo momento a Bíblia narra que Deus olha do alto dos céus e diz, não é bom que o homem fique só, prepararei para ele um ajudador, um esposo. Então a Bíblia diz que
Deus faz com que Adão caia no sono e da costela de Adão faz a mulher. Porque Deus viu que o homem tinha necessidade de ter uma ajudadora, de ter uma auxiliadora, uma esposa. E Deus vai lá e dá algumas ordenanças para o homem. Mas, num certo momento, o homem quebra essas ordenanças de Deus. O homem desobedece a Deus. É o que nós chamamos no cristianismo de queda, de separação do homem. A Bíblia narra em Gênesis que Deus, a viração do dia, visitava o homem. Então nós acreditamos que o próprio Deus se relacionava com o homem, assim como eu e você estamos aqui conversando, se relacionando. Mas após a queda, então o homem perdeu a essência de eternidade, porque nós acreditamos que o homem foi criado com a essência de eternidade. Nós acreditamos que o homem não foi criado, o ser humano não foi criado para morrer, foi criado com uma essência de eternidade. Por isso que dentro de nós há uma essência de eternidade, porque eu não conheço, pelo menos até agora, não conheci ninguém que anda na rua assim, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Vocês conhecem? Então há dentro do ser humano uma essência de eternidade, uma essência de vivificação, de querer viver, de querer. E isso nós acreditamos que foi posto por Deus no coração do homem. Há um texto na Bíblia que diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então todos nós, crendo ou não em Deus, em Jesus, tem dentro de si um anseio pela eternidade. Todos nós temos dentro de si um anseio de viver, tá? Desfrutar. Todos nós temos isso. E nós acreditamos que isso foi colocado no coração do homem por Deus. O homem, como eu disse, ele desobedece a Deus, não vou entrar muito no mérito do que aconteceu, mas ele desobedece a Deus e ele perde o relacionamento com Deus. Né? As Escrituras narram que eles habitavam num lugar chamado Jardim do Éden. Então, de repente, eles são expulsos do Jardim do Éden. Quando eles são expulsos por Deus do Jardim do Éden, isso simboliza que eles perderam o contato com Deus, eles perderam o relacionamento com Deus. Através da queda veio as consequências. Então nós acreditamos que a morte, as enfermidades, guerras, todas essas atrocidades, essas coisas ruins que existem na nossa vida, veio após a desobediência do homem com Deus. Veio após o que nós chamamos de queda. Né? Porque muitos usam o argumento, né? Se existe um Deus tão bom como vocês cristãos dizem, por que existe coisas ruins na terra? Por que existe enfermidade? Por que existe morte? Por que existe guerra? Mas muitas vezes nós esquecemos que muitas dessas enfermidades, muitas dessas guerras que existem, são consequência das ações dos próprios homens. Não é verdade? É a lei da semeadura. Que você plantar, você vai colher. Então muitas coisas que acontecem na nossa vida são uma colheita daquilo que nós mesmos plantamos. Há alguns fatos que acontecem que não tem assim muita explicação mesmo, mas tem muita coisa que tem explicação, é uma consequência do que nós mesmos plantamos. Então, após a queda nós acreditamos que veio a morte, após a queda nós acreditamos que aconteceu todas as coisas, as enfermidades, mas Deus, nós acreditamos, e a Bíblia diz, já tinha um propósito de reconciliação entre ele, Deus, e o homem. Qual que era esse propósito? Era trazer o homem, trazer o ser humano de volta a um relacionamento com ele. E qual foi o ápice desse propósito? Jesus, o Cristo. Em Jesus é onde Deus ele manifesta uma nova aliança com o homem. Então, através do pecado, o homem perdeu o relacionamento com Deus. Através do pecado. E agora, através da pessoa de Jesus Cristo, o homem, a fé cristã, acredita que o homem ele volta a ter um relacionamento com Deus. Então, o que é preciso para voltar para um relacionamento com Deus aos parâmetros da fé cristã? O que é preciso? É preciso acreditar que Jesus veio à Terra, viveu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A nossa fé está nisso, nas promessas que um dia Jesus veio à Terra, tá? Viveu, trabalhou, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. É nisso que nós acreditamos. E acreditamos que ele disse que ele voltará, a segunda vinda dele, para buscar todos aqueles que estiverem dentro dos seus propósitos. Essa
é a fé cristã. Enquanto ele não volta, nós cristãos procuramos praticar os ensinamentos dele, o amor, o perdão, a justiça, porque Deus ele é amor, mas nós também defendemos que Deus é justiça, tá? E muitas vezes quando nós nos comportamos de forma errônea, de forma absoluta diante de Deus, nós também colhemos consequências dos nossos atos, tá? E agora, para encerrar, eu vou contar um pouco do meu, que nós chamamos de testemunho, né? Um pouco da minha experiência, a minha experiência pessoal com Deus. Dentro daquilo que eu disse para vocês, que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, dentro daquilo que eu falei para vocês, que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade, eu acho que todos nós temos dentro de si, eu acho que eu tenho certeza disso, né? Todo ser humano tem dentro de si esse anseio pela eternidade. É o que eu chamo de um vazio. Todos nós temos um vazio dentro de si. Eu tinha esse vazio dentro de mim. Na minha adolescência, eu acho que muitos não são diferentes que eu comecei a buscar coisas, professor, para preencher esse espaço, esse vazio que tinha dentro do meu coração. Então eu comecei a buscar nas drogas, eu comecei a buscar no álcool, eu comecei a buscar em jogos, tudo que você imaginar de ruim, eu comecei a buscar para preencher esse vazio que tinha dentro do meu coração. Então usei droga, bebi, joguei, valendo, participei de várias coisas que foram muito ruins para mim. O interessante é que naqueles momentos que eu estava ali muitas vezes me drogando, que eu estava bebendo, era legal, era gostoso. Por certo momento aquilo preenchia o meu ser. Mas o interessante é que quando o dinheiro acabava, os amigos também iam embora. Muitas vezes quando as drogas acabavam, os amigos também iam embora. Muitas vezes eu me deparava 4, 5 horas da manhã e falei, poxa, que interessante, né? Acabou o dinheiro, os amigos vão embora. Acho que é coincidência, né? Nossa, acabou a bebida, eu falei, todo mundo embora, não sei coincidência. De repente eu estava alcoolizado, drogado, os amigos foram embora. Eu entrava para dentro de casa e começava a refletir. Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? 5 horas da manhã, muitas vezes sob efeito de cocaína, que tinha sono, que tinha fome, alcoolizado, ficava olhando para um lado e para o outro. Minha mãe olhava para mim e falava, Douglas, o que você tem? Não, eu estou com sono. E dentro de mim, eu clamava a esse Deus. Eu falava, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. Não é isso que eu quero para mim. Muitas vezes eu estava ali, no ápice do uso da droga, usando a droga, e dentro da minha mente eu falava, Deus, muda a minha vida. Eu acredito que o Senhor existe. Eu decido que o Senhor muda a minha história. Porque é interessante que tem um texto na Bíblia, relatado no Evangelho de João, que Jesus ele tem um diálogo com uma mulher, que a Bíblia chama ela de a mulher samaritana. Jesus ele encontra essa mulher, e a Bíblia diz que essa mulher está no poço de Jacó tirando água. O poço de Jacó era um poço que abastecia aquela região naquela época. Não tinha água encanada como nós temos no dia de hoje, então tinha um poço ali naquela região que distribuía água para o povo. A Bíblia narra que Jesus chega até aquela mulher e começa a ter um diálogo com ela. Porque Jesus era especialista em quebrar paradigma. Jesus ele ia contra a religião. Como eu até disse, eu estou falando do cristianismo em âmbito de religião, mas eu até falei para a professora aqui, professora, para mim o cristianismo não é religião, é um estilo de vida. Porque na verdade Jesus ele confrontava as religiões, ele confrontava muitas doutrinas, muitos dogmas. Ah, você não pode, você é mulher, você não tem valor algum. Jesus fala, não, para mim você tem valor. Você é uma prostituta. Tem muitas narrativas na Bíblia sobre uma prostituta que foi pega na adultério, foi uma apedrejar ela. Jesus chega e fala, não, vocês não vão apedrejar ela. Quem nunca errou, quem não tem defeito, atira a primeira pedra. Ninguém teve coragem de atirar a pedra dentro do chão. Jesus acolhia, Jesus também corrigia. Jesus falou para aquela mulher, vas e não peques mais. Muda a tua conduta, abandona essa vida de promiscuidade, essa vida errada. É interessante que Jesus, no diálogo com essa mulher samaritana, os dois começam a conversar, e num certo momento, Jesus fala para ela, pega água para mim.
ela estava ali correndo água no poço, me dá um pouco dessa água. Aí a mulher vai pegar a água para Jesus, de repente Jesus olha para ela e fala, se você soubesse, me fala contigo. Primeiro Jesus fala para ela, vai chamar teu marido. Aquela mulher fala, eu não tenho marido. Jesus olha para ela e fala, disseste bem, você não tem marido, o que você tem não é seu. Aquela mulher era uma mulher adúltera também. Segundo os historiadores, ela já tinha tido 5 maridos que não eram dela, às vezes relacionamentos de adultério. E de repente ela olha para Jesus e quando Jesus fala sobre a vida dela, sem ela nem ter mencionado, ela olha e começa a ver Jesus, não como um Jesus histórico, como a filosofia vê, não como um personagem importante, como os historiadores veem. Ela olha para Jesus e vê ele como Messias, como Salvador, como Filho de Deus. Então aquela mulher fica chocada. Jesus fala para ela, se você soubesse quem fala contigo, você ia me pedir água. Eu ia te dar água que jorraria para a vida eterna. Então, por que eu citei isso? Porque eu estava buscando águas no mundo. Eu estava buscando água, eu estava buscando prazeres nessa terra para encher o meu vazio. Droga, álcool, várias coisas. Que nada daquilo me preenchia. Nada. E muitas vezes é diferente na vida de vocês, das pessoas que estão na terra. Eu vejo que as pessoas estão buscando coisas. Hoje existe um sistema materialista. Que você só é alguém, você só é importante se você tiver. Para você ser aceito, você tem que ter um celular de 2, 3 mil reais. Para você ser aceito, você tem que andar com tênis de 2 mil reais no pé. Para você ser aceito, você tem que ter um carro importado, você tem que ter uma casa boa. Entendeu? Mas Jesus amava as pessoas não porque elas tinham, mas por quem elas eram. Porque o mais importante de ter é ser. Quem nós somos? E nós somos importantes para esse Jesus, para esse Cristo que eu estou hoje. Porque como diz um homem, Juliano Som, nós temos amado as coisas e usado as pessoas. Temos amado as coisas e usado as pessoas. Mas na verdade nós teríamos que usar as coisas e amar as pessoas. Então os princípios nossos de Deus estão perturbados. Eu comecei a buscar. Só que eu falei para esse Deus, para esse Jesus, eu falei para esse Senhor, que eu acreditava que existia. Porque um dia alguém falou para mim desse Jesus. Um dia alguém falou para mim desse Cristo. Eu comecei a ficar ali na minha mente e falar, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. E um certo dia, irmãos, eu estava na frente da casa de um rapaz que tinha no bairro que eu morava, no Marengo, não sei se eu ouviu falar do Marengo, era vizinho. Eu morava no Marengo e eu estava na frente da casa de um rapaz que ele era do PCC, que é o primeiro comando da capital. Estava ali na frente da casa desse rapaz do PCC, uma das maiores organizações criminosas que tem em São Paulo. E passou um jovem. Passou um jovem ali. Passou um rapaz, passou um jovem. Enquanto eu estava ali no meio, na frente da casa desse rapaz, dessa organização criminosa, eu estava no meio de uns 15, pessoal bebendo, se drogando. E passou um jovem ali na frente, e no meio daqueles 15, ele olhou para mim, ele apontou para mim, o jovem, posso falar uma coisa? Aí quando ele falou aquilo, as pernas já começaram a tremer, o coração se levou para fora. Ele falou assim, Jesus, meu Senhor, eu odeio você. Você ainda vai voltar para os caminhos dele. É fé, irmão. Tem gente que não vai acreditar nisso que eu estou falando. Mas é o que eu estou falando. Foram experiências pessoais, isso não troca por nada. Aquele jovem olhou para mim, na frente da casa do cara do PCC, no meio de 15 loucos, e falou para mim, meu Senhor, você vai voltar para ele também. Eu falei, amém. A palavra amém significa assim seja. Continuei bebendo. Passou umas meia hora, eu vou para casa, cheguei em São Paulo, fui para o Paulista, agora todo mundo aqui em São Paulo, que vem. Falei, vou assistir o jogo de São Paulo e vou deitar. De repente eu chego em casa, professor, meu pai olha para mim e fala, você bebeu de novo, né? Eu falei, pai, eu tomei umas cervejinhas, eu bebi uísque, eu acho que não bebi. Meu pai olha para mim e fala, até quando você vai ficar nessa vida? Até quando você vai permitir que isso aconteça na sua vida? Cara, volta para a igreja. Meu pai não era cristão.
Volta para a igreja, volta para os caminhos do Senhor. Porque ele via que nesse caminho, quando eu estava nesse caminho, eu estava bem. Então me fazia muito bom, ainda bem difícil. Meu pai olhou para mim e disse, volta para o caminho do Senhor. Aí meu pai disse uma palavra que eu nunca vou esquecer. Ele falou, você vai esperar acontecer alguma coisa ruim para você acordar? Não passou 5 minutos que meu pai falou isso. E passaram-se 1 hora que meu pai falou, eu comecei a passar mal. O coração começou a acelerar, eu comecei a passar mal. Falei, estou morrendo. Chamei meu irmão para resolver, fui para no hospital, na Santa Casa. E ali no outro dia, eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, se dessa vez o Senhor não me levar, eu vou morrer, vou abandonar todas essas práticas, abandonar todos esses caminhos, vou me afastar de todas as amizades, que são amizades interesseiras, eu vou voltar para os teus caminhos, para a tua presença. De lá para cá, vai completar agora 7 anos, eu sou cristão, 7 anos andando contra a medicina, porque a medicina vai falar que uma vez adicto, sempre adicto. A medicina fala que se você for usuário de droga, dependendo do nível que você foi, você não consegue se libertar. Eles vão falar que é uma doença progressiva, mais 7 anos que eu não faço consumo de droga, indo contra a medicina, 7 anos que eu não faço consumo de álcool, 7 anos a cada dia. Vocês vai comigo, vai com o meu vizinho, vão ver defeitos de mim, vão ver qualidades, vão ver defeitos, mas a cada dia vão ver também uma pessoa que em Cristo está tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque crê, porque tem convicção daquilo que Jesus fez. É nisso que eu baseio a minha fé. E outras. Tem tantas coisas para falar para vocês, mas vou ficar só até aqui. Então minha fé é baseada em experiências. Eu dei alguns dados para vocês, científicos, históricos, porque não adianta eu chegar aqui e falar assim, eu creio em Jesus, porque eu creio e acabou. Então dei alguns dados que talvez para alguns sejam importantes. Mas para mim é relevante, porque eu tive essa experiência com esse Jesus. Eu tive a experiência com esse Senhor que eu pude falar um pouco aqui para vocês. Eu não sei se dá tempo, eu queria dar um espaço para o Anderson falar um pouquinho sobre o testemunho, a experiência que ele teve. Eu posso antes de falar. Porque assim, claro que primeiramente parabéns, né? O testemunho foi bastante tocante, mas até para eles entenderem o porquê tem muita gente que questiona mesmo a questão da religiosidade. E você também citou a questão dos cientistas, então eu quero saber a sua opinião. Quando você falou da crucificação de Jesus e tudo mais, um grande questionamento dos cientistas, recentemente foi feito um estudo falando justamente da questão da pregação, que qualquer pessoa que você pregar realmente, né, depois de morto, o seu corpo iria rasgar. Então há estudos que comprovam que ele teria sido, se que ele foi realmente crucificado. Por favor, não me entenda mal. Não sou ateia, é que eu tenho que equilibrar os dois pensamentos. Então, se é que ele foi realmente crucificado, teria que ter sido no pulso. Mas todos os cristãos batem na mesma tecla de que foi na mão. Eu queria que você colocasse a sua opinião e aproveito para uma outra questão, quando você colocou também que é muito mais fácil acreditar em Deus do que desacreditar, né, que é o esforço. Eu queria que você colocasse a sua opinião na visão científica, a questão de quem não acredita. O ateu aí depois. Quer que eu responda agora? Tá. Isso. Sobre essa questão da crucificação, eu tenho que buscar mais informação, tá? Dados novos? Sim, tem uns 2, 3 anos. Eu tenho que buscar mais, tá? Eu não vou conseguir te dar uma resposta mais... Mas assim, na sua opinião pessoal. Tá, assim, por exemplo, Jesus, ele teria algumas coisas, algumas características que precisavam acontecer com ele, uma questão histórica bíblica, tá?
forma de ser crucificado, forma de se... aonde ele nasceu, a forma de crucificação que acontecia com ele. Né? Porque quem historiadores cristãos ou não estudam a Bíblia, sabem que Jesus, na verdade, nós chamamos de Jesus Cristo, que Cristo significava o Messias ou o Salvador. Então o povo judeu, ele esperava esse Salvador, né? Ele esperava esse Messias. E a antiga aliança, que nós temos no Antigo Testamento, ele narrava vários textos, quais seriam as características desse Messias, quais seriam as características, onde ele nasceria, de que forma ele morreria, né? E eu chamo que é como se Jesus fosse, né? Como é que é o nome daquele desenho? A Cinderela, que a menina ela vai no baile, ela perde a sapatilha, né? Aí tá lá um rapaz, o príncipe, dança com ela, aí ele pega a sapatilha, ela vai embora e ele fala, aquela que vestia a sapatilha era minha amada. Né? Então assim, Jesus ele vestiu a sapatilha, né? Vários fatos mostram aonde nasceu, o tempo, existe uma entrada que a Bíblia narra, que ele entrou em cima de um jumentinho e o povo de Israel começou a jogar, né? Alguns anos para cima, e falando, né, que ele era o Messias de Deus. Então há muitos profetas que já narram isso há 3.000, 4 anos atrás. Né? O profeta Isaías, ele é considerado um profeta messiânico, ele fala muito desse Messias, desse Salvador. Ele narra, né, que ele ia morrer, que ele ia ser um homem de muitas dores, né? Porque alguns defendem aí que Jesus olhos verdes, cabeludo, mas se a gente for buscar a história, a gente acredita que Jesus era um homem meio que até feio fisicamente falando, era um homem muito assim, judiado, naquela época, deserto, calor muito grande. Então significa um pouco esse Jesus cabeludão, esse Jesus igual o Reinaldo Gianecchini. Não, a gente acredita que não é. Você sabe que também foi uma forma que a igreja encontrou de tornar a figura mais agradável. Sim, então, sim. Tem algumas coisas que são bastante questionáveis. Sim. O fato histórico conta de um jeito, mas o cristianismo, eu foco exatamente no catolicismo, deu uma endeusada na figura. E eu até acredito que essa questão da crucificação na mão tenha sido talvez um adendo a mais. Não tem nada científico, mas pela lógica, realmente não foi na mão. Então, houve essa mudança, talvez até para chocar o povo, né? Fazer com que eles fiquem mais adeptos ao movimento. Mas assim, a proposta da discussão não é que percamos a fé, mas assim, uma fé raciocinada, né? Eu não posso simplesmente acreditar sem questionar. Sim. Questionamento faz parte do homem. Quando você falou da questão de que era mais difícil desacreditar, é porque tem algumas pessoas que, como você mesmo citou, o Santo Tomé, elas precisam ter a comprovação científica até para acreditar, ela questiona o tempo todo. Eu acredito particularmente que ter fé, acreditar na religião, é mais uma questão de vontade de cada um, de situações, igual você teve, situações que te fizeram cair no caminho. Então, de repente, o seu conhecimento do mundo não vai servir para a Catherine ali, você vê que ela está bem dispersa. Então, é difícil, né, a gente... Sobre essa questão científica, eu posso falar um pouquinho com mais propriedade. Sim, tá? sim. Há muitos relatos, não consegui passar agora nomes, mas eu tenho marcado, tá? Há muitos relatos de muitos homens que eram ateus, né? Começaram a estudar a Bíblia como ateus e depois chegaram à conclusão da existência, né? Da existência de Jesus, da crucificação, da morte, da ressurreição. Não através de experiências pessoais como tive, mas através da própria ciência. Nós temos hoje, na nossa atualidade, o Augusto Cury. Acho que muitos devem ter ouvido falar do Augusto Cury, um psicólogo, um grande escritor, um homem considerado a nível, né, de mundo. E ele relata, se vocês puxarem na internet, Augusto Cury, ele relata que ele era um ateu convicto. Ele fala, eu era mais ateu que Platão.
Tavares Foss, falou assim, aí eu fui estudar os 4 evangelhos. Há muitos testemunhos